Podemos ir para a nossa reflexão, então? Alguém poderia ler para a gente? Reflexão. Reencarnação versus ressurreição. É isso, né? Isso. É o título do livro de um teólogo reformado, onde ele busca explicar que a ideia reencarnacionista não tem apoio científico. Depois de inúmeras investidas científicas, ele demonstra biblicamente a apostasia da ideia da reencarnação. Quanto ao ressurreicionismo, não apresenta nenhuma evidência científica. Sua argumentação é toda sobre seu entendimento dos escritos bíblicos. Lembremos que os escritos se apresentavam conforme os conhecimentos da época e muitos fenômenos, só nos tempos atuais, passam a ser entendíveis. Estaríamos numa sociedade que, apesar de viver no século XX, ainda raciocina como na época de Jesus. No caso, já estamos no século XXI, né? É, no caso, já estamos no século XXI e eu acho que tem gente que raciocina ainda de épocas anteriores a Jesus. Pois é. Ainda há uma tentativa de justificar certas atitudes baseados ainda no Antigo Testamento. Sim. O que vocês pensam a respeito disso? Tem lógica a gente justificar, com base na Bíblia, certas ideias? Acho que a Bíblia não dá para nós analisarmos a Bíblia ao pé da letra. Esse é um primeiro passo no meu entendimento, né? Pensar hoje, diferentemente da época de Jesus, né, é absolutamente natural, eu penso, devido ao processo da evolução social, do desenvolvimento socioeconômico, do desenvolvimento da tecnologia, os valores hoje são modificados, né? Lembramos que, por exemplo, na época que eu era criança, os valores eram outros, né, com relação à realidade de hoje. Eu, por exemplo, fui uma criança castigada pelo meu pai em busca da disciplina. Certamente foi muito importante, por um lado. Por outro lado, levei muita chicotada. De maneira que os valores que deveremos pensar hoje, não que devemos retroceder à antiguidade com os valores antigos, mas pensar nos valores que já eram a base de um processo de formação antigo, que ainda serão úteis hoje e sempre. Por exemplo, responsabilidade. Eu considero que é um valor permanente. Disciplina, importantíssimo, não a disciplina punitiva, mas uma disciplina que conduz o sujeito à autonomia, o sentimento de gratidão, por exemplo, hoje, não se percebe muito. Antigamente, era mais presente o sentimento de gratidão pelas ações da família, do pai, da mãe, dos professores. Hoje, se você olhar o sentimento de gratidão pelo trabalho do professor, é zero. Olhar o trabalho, o sentimento de gratidão pelo trabalho do pai, da mãe, é quase zero. Hoje o jovem tem, por exemplo, a impressão errada de que os pais têm obrigação com eles até enquanto ele não seja adulto ou até mais. De modo que eu acho que alguns valores do passado, da época de Jesus, por exemplo, que eu considero valores permanentes, como responsabilidade, sentimento de gratidão, respeito,
Enfim, esses valores, para mim, são permanentes. Eu chamo de permanente porque são eternos, são fundamentais e sem os quais nós seremos um caos, seremos uma sociedade, né, que está aí a prova, como que está a sociedade hoje, no mundo econômico, no mundo político. Hoje, com o woke, hoje, a ideologia do woke hoje, desvirtuando todo um pensamento, da sociedade para pensar de uma forma, nos condicionando a pensamentos moldados pelos meios de produção, principalmente pelas mídias, estabelecendo como devemos pensar, como devemos sentir, como devemos agir. Então, e a gente, por estas situações, nós, às vezes, achamos que pensamos com a nossa própria cabeça. Na verdade, na grande maioria das vezes, estamos reproduzindo um pensamento que foi estabelecido pelos meios de produção, mídias e essas ideologias partidárias, né, oriunda de pessoas que têm interesse no mundo, na noção verde, na sociedade, a divisão social em categorias que nunca conhecíamos antes. Então, essa condução do nosso pensamento nos leva a acreditar que pensamos com a nossa cabeça. E hoje vivemos baseada em opiniões. Opinião, na própria filosofia, é diferente, né, de um argumento baseado em fatos. Bom, eu concordo tudo que o Roberto colocou, mas se nós formos ver, hoje nós temos a tecnologia, mas na época de Jesus, nós tínhamos os reis, dos reis nós tínhamos os senhores feudais, depois veio a cristandade, juntou os bispos, os cardeais, ou seja, de qualquer forma, o povo sempre foi manipulado, né? Hoje nós somos manipulados pela tecnologia, mas o mundo sempre foi. É, tá vendo a minha aula de psicologia, um tempo atrás, quando eu estava estudando, a professora nossa assistia aquele filme O Gladiador. E depois a gente tinha que fazer uma avaliação, uma comparação de tudo que envolvia, né? Não o romance, né? Mas tudo que envolvia ali os valores, os costumes e tal, e comparar com o mundo de hoje. Tudo evoluiu, né? Vamos dizer, transporte, alimentação, a tecnologia, né? Armamento, enfim. Mas o ser humano, nós, se a gente for colocar, gente, que a gente analisando, nós não evoluímos, ainda estamos a passos de formiguinha. É interessantíssimo isso, né? Então, eu acho que, como se diz, né? Existem verdades velhas calhadas de novas. Então, nada é novo. É interessante isso. Olha quantos filósofos passou para chegar aqui na gente nessa discussão que nós estamos tendo. Mas se a gente for ver no Uhum. fundo mesmo, esmiuçar ali, nós não mudamos muita coisa, não, de maneira alguma, né? É interessante isso. Desde Sócrates, que ele já nos dizia que devemos pensar com a própria cabeça. Através da própria maiútica dele, ele já nos ensinava essa condição. Só que exatamente os meios de produção, digamos, da época, a forma de governo da época, o absolutismo, os reinados, se estabeleceu também a forma que nós tínhamos que pensar e nos conduzir. A gente era uma plebe, né? Uma massa que dependia politicamente, economicamente, dos bons resultados, né? Dos feudos, na época feudal, por exemplo, né? Então, eu concordo com você que esses... Mas houve muita mudança, porque, Joelma, por exemplo, nós nunca pensamos tanto em amor, em solidariedade, como hoje em dia, apesar, né, dessa dominação, né, ideológica sobre nós. Mas hoje evoluímos pouco, sim, mas houve uma melhora. Eu acredito que houve, sim, uma melhora, que nós já temos, digamos, a liberdade, né,
de expressão, né, para poder buscar os nossos propósitos, nossos caminhos, né? Sempre fomos assim realmente conduzidos, né, pelos que detinham e detêm o poder político e o poder econômico. Isso é histórico, com certeza. Mas essa conscientização que hoje nós temos, inclusive a própria existência do Espiritismo, nos dá esta dimensão, né, e oportunidade de mudança no nosso modo de vida, no nosso modo de pensar, né, de maneira que possamos evoluir um pouco mais. Mas já mudou muito, né? Não, ainda não é o que precisamos, né? Porque pouca gente muda. Por quê? Porque os interesses ainda estão voltados para os bens materiais, e isso dificulta em muito mesmo, né? Cultivar o nosso crescimento espiritual. Essa pergunta dele aqui: estaríamos numa sociedade que, apesar de viver no século XX, ainda raciocina como na época de Jesus? Pelo que vocês estão colocando, então, na prática, realmente, a gente ainda raciocina como naquela época, não é? Ou seja, pouquíssimo a gente mudou. Em termos morais, pouquíssimo a gente mudou, né? Naquela época, vamos lembrar, tinha escravidão. A escravidão era considerada algo normal, né? Hoje já não é considerado algo normal, né? A escravidão Então, alguns aspectos a gente mudou, mas, assim, grande parte, o fato da gente ainda ter pessoas que raciocinam igual a Bíblia falava, né, do Antigo Testamento, mostra que realmente a gente ainda mudou muito pouco mentalmente. Não sei se vocês também eu entendem dessa forma. Eu concordo com você, Cláudio, porque o próprio cristianismo estabeleceu em nós também uma forma de pensar. As pseudas verdades bíblicas da época, né, estabeleceram em nós uma conduta, considerando que muito mesmo dos manuscritos existentes na época da construção, digamos assim, da Bíblia, foram retirados. Você sabe disso, né? Então, o que ficou? Ficou exatamente aquilo que era uma forma de condução, né, do, 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 do sentimento humano para pensar daquela forma e incutir em nós o sentimento do medo, do chamado pecado, da punição, de que Deus ficava nervoso, Deus ficava triste, Deus ficava bravo, né? A gente pensa hoje, com tanta magnitude, tanta grandeza divina do próprio Deus, ele iria se preocupar em ficar triste, ficar magoado? Quer dizer, não tem mais cabimento dessa forma. Então, hoje o cristianismo, principalmente o católico, tem se esforçado um pouco para mudar esses conceitos, né, de condução humana, justamente porque hoje em dia está tendo uma melhor conscientização da realidade religiosa. Mas vocês não acham que pelo fato dele usar, eu até sei que livro é esse que está sendo mencionado aqui, não li esse livro, não tenho esse livro, mas sei que livro que é esse. Vocês concordam aqui ou discordam que ele está falando apenas baseado na fé, não na razão? Será que os tempos atuais a gente ainda está vendo uma prevalência da fé sobre a razão, como na Idade Média? Tá aí Não, os acredito que evangélicos. não, a fé nem tem mais. É interessante, né? Eu acho que agora nas Olimpíadas teve uma discussão, eu tive lendo algumas coisas, né? Mas, enfim, a gente pode ver que na maioria dos países da Europa, onde o cristianismo nasceu, né? Cresceu, né? Não nasceu, mas cresceu, vê que as pessoas perderam. Hoje as pessoas estão perdendo a fé. Essa fé que era punitiva, né? E por causa disso mesmo que as pessoas deixaram de ter fé, de acreditar. Hoje o número de ateus na Europa é enorme, né? Então, na época de Jesus, após, né? Não na época dele, mas após ele, a cristandade, né? Em nome de Deus, fez atrocidades
que levou o quê? As pessoas a desprender de Deus. Chegou um momento, na época lá, que achavam que deixar de acreditar em Deus seria melhor, iriam sofrer menos, porque era uma perseguição, enfim, né? Todo mundo já sabe da história. Então, hoje, a gente tem uma fé devido, a gente pensa na doutrina espírita, ela trouxe uma fé raciocinada que nós estamos discutindo. Tudo isso aqui. Mas se a gente for colocar em questão de sociedade, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo os espíritas, o Brasil é o maior país espírita, e mesmo assim é um número razoável, não é? Então, de pessoas que de repente têm um raciocínio parecido com o que vocês pensam, ou que a gente discute alguma coisa, ou que eu estou aprendendo, né? Mas ainda na questão de sociedade, discutir essa fé raciocinada é bem complexo, que as pessoas hoje em dia estão deixando de ter a fé, nem raciocinada e nem a punitiva. Sim, porque, inclusive Eu penso, você vê que você tem uma liberação do pensamento pela Igreja Católica, pelo lado da Igreja Católica, está se abrindo muito lentamente, mas está para questões mais que hoje em dia são mais presentes na sociedade. E você vê que aqui no Brasil, por exemplo, muita gente está deixando de ser católico para ser evangélico, daquele mais xiita que você pode imaginar. Então, quer dizer, são muito poucos os que realmente estão evoluindo o pensamento. E então, isso, eu particularmente, que eu cresci dentro da Igreja Católica, eu sempre questionei muita coisa e que a resposta que eu vi, é porque Deus quer, porque é assim mesmo. Não, não pode ser. E quando, então, O eu- atual, quando, e quando eu fui apresentado ao Espiritismo, que eu comecei a ler, eu falei, "Bah, foi igual o doutor Bezerra de Menezes, mas é isso que eu penso." Ele tem uma falou, é frase isso do, que eu penso. tem uma frase do desse atual Papa que ele fala que Deus não tem varinha de condão, não tem varinha mágica. Ou Uhum. seja, o que ele quis dar a entender? Essa história da criação do mundo de uma forma mágica, como está lá na Bíblia, ele está sutilmente dizendo: olha, isso aí é só ali uma historinha, não é real. Mas a gente vê que tem muita gente que acredita que realmente aquilo lá aconteceu daquela forma, Sim, sim, né? são, Então, é uma fé que ainda é dos tempos até anterior a Jesus, né? Como sim. você Uma citou fé aí. mosaica. isso devido às alegorias da Bíblia, né, Cláudio? Tantas alegorias que tem na Bíblia para explicar, né, o que na necessidade, é que estabeleceu esse condicionamento nosso dessa fé não raciocinada. A partir do Espiritismo, que nós é, estamos tentando fortalecer em nós esta fé raciocinada, a gente percebe o quanto nós éramos ignorantes com relação a essa questão de fé. É exatamente pela nossa ignorância, pela ignorância das massas mais humildes, digamos assim, que são conduzidas, né, pelo discurso, pelos argumentos falaciosos, né, de muitos pastores que têm um outro propósito, né? Utilizar o pensamento que as pessoas têm sobre a fé não raciocinada para estabelecer uma relação, né, de exploração dessa fé. Então, na Uhum. medida em que você entende a necessidade e a oportunidade que temos que pensar numa fé que eu acredito que é muitíssimo importante, a fé é fundamental na minha vida, né? Mas com essa base espírita, né, de raciocinar a lógica dessa fé, de maneira que isso prova, mais uma vez, que desde a época de Cristo, ou no pós-Cristo, a população foi conduzida pelo cristianismo com base nisso.
Então, como disse a Joelma, historicamente fomos conduzidos, historicamente fomos massas, né? E nos calamos, aceitamos isso. Na época da escravidão, era ser escravo, era uma condição. Hoje em dia somos escravos assalariados, né? A violência, por exemplo, a barbárie de antigamente, da época da Idade Média, era horrível. Jesus chega no momento, me parece oportuno, para trazer uma argumentação de conscientização e humanização. E hoje em dia, como a violência está, mudou apenas as formas. As formas dessa violência mudou, mas ela continua. E na medida que cresce a população, que há a concentração populacional, né, estão naquela região, né, a probabilidade de aumento da violência é gritante, de tal modo que nós temos que pensar dessa maneira, de que é essa conscientização da fé raciocinada que estabelece um vínculo melhor da nossa vida em busca dos nossos próprios propósitos. Pegando o que o Belardo falou, como você falou assim, lógico que nós melhoramos em muitas coisas. Então, nós evoluímos pouco, que eu acredito, porque hoje nós temos, sim, pessoas, né, que a gente fala que foi espíritos evoluídos, sei lá, que conseguiram, né? Hoje nós temos o ECA, que é a lei que protege criança, nós temos a lei do idoso, nós temos a lei do meio ambiente, nós temos a lei dos animais. Mas precisou se criar leis que punem pessoas que causam algum dano, né? Seja na criança, no idoso, no meio ambiente ou no animal. Então, na verdade, como que nós evoluímos? Então, se nós formos punidos, nós não fazemos. Mas, assim, não seria natural a gente cuidar da criança, a gente cuidar do idoso, a gente zelar pelo meio ambiente? Né? Então, assim, melhoramos, né? Que ainda bem que existem essas leis, porque eu acho que nós já tinha acabado com tudo. Eu gostaria que, se possível, eu sei que muitos de vocês, talvez todos, conheçam a ideologia woke, o chamado wokeísmo, né? Que é uma ideologia ou uma cultura woke, que está predominando hoje na sociedade humana, em qualquer país do mundo. É uma outra maneira de nos condicionar a uma conduta, digamos assim, né? De como devemos proceder a nossa vida, como devemos ser, como devemos sentir, como devemos pensar. E enquanto nós não nos libertarmos dessa dependência dos outros pensarem por nós, certamente será muito mais difícil. Tem um filósofo contemporâneo chamado Jean Paul Sartre, vocês devem saber certamente, que num dos livros dele diz assim: o quietismo, por exemplo, é o fato do homem pensar que os outros podem fazer por ele aquilo que ele se acha incapaz de fazer. A gente é tão, digamos assim, macetado que a gente não consegue pensar com a própria cabeça. Os outros pensam por nós. E a verdade que nós proferimos, ou no caso citado dos evangelhos, são verdades ditas, né, por um grupo, né, organizado com propósitos econômicos, sabe-se disso. A grandiosidade de muitas igrejas, digamos assim, material, mostra vivamente o que, na sua maioria, a população não vê, não tem essa consciência. Então, o Espiritismo, no meu entendimento, chegou tarde, né? Mas graças a Deus chegou, né? Talvez não seja para a nossa geração, mas espero que outra geração tenha mais autonomia intelectual. Bom, vamos lá então para a nossa introdução. Alguém podia ler para a gente? Introdução. Este capítulo tem por finalidade estudar o conceito de reencarnação.
seus fundamentos e suas consequências, investi- e suas consequências. Investiga também onde e quando na história do pensamento humano esse conceito foi usado de forma filosófica, religiosa ou científica. O conceito de reencarnação é relativamente recente, pois o termo surgiu no século XIX, na Inglaterra, como reincarnation. Para os orientais, a concepção de múltiplas vidas é algo que transita com certa normalidade. Já entre os ocidentais, o termo soa como heresia. A forte influência da Igreja Católica e das igrejas reformadas no pensamento ocidental erradicou de vez o conceito de seus fundamentos. Vida única se traduz por criação da alma simultânea ao corpo. É o que se prega e se difunde. Nos primeiros séculos do cristianismo, a ideia de preexistência da alma e seu retorno ao corpo era algo admissível nos meios religiosos. Os muçulmanos também não aceitam o princípio da reencarnacionista. Tem um ramo do Islã, que o Islã também é fragmentado, igual o cristianismo, né? Mas tem um ramo do Islã que é os alauítas, ele é muito presente ali na região da Síria, eles admitem a reencarnação, tá? Mas aqui a gente vê, olha, o termo reencarnação, ele é um termo recente. O conceito de reencarnação, ele é muito antigo, né? Mas o termo reencarnação, ele foi criado muito recentemente para diferenciar das ideias anteriores, antigas, né? Uhum. E no fundo, o conceito é o mesmo. Então, aqui ele fala, né? A forte influência da Igreja Católica radicou de vez o conceito. Então, o que prevalece hoje é a vida única. E a alma ela é criada no instante da concepção. Outros teólogos admitem que a alma ela é criada no instante do nascimento. Então, existem algumas diferenças, mas no geral, a ideia é que a alma ela não pré-existe ao nascimento. Então, ela só é criada no momento da gestação ou do nascimento, né? O que traz uma grande complicação para a gente entender o porquê das tendências, né? O porquê das vocações que as pessoas têm, que é algo que é explicado de uma forma bastante simplória, né? É um dom de Deus que foi dado para as pessoas, né? E aí entra uma outra questão mais complicada, que é explicar por que Deus deu o dom para uns e não deu para o outro. Então entra-se nesses labirintos, né, que não se explica por quê. Porque não há uma explicação na Bíblia, porque a Bíblia não explica tudo, né? Inclusive, a questão da reencarnação, no início do cristianismo, era aceita. Ela foi abandonada essa ideia para que ela fosse para que o cristianismo fosse aceito por Roma. Quando criaram a Igreja Católica, é que eles abandonaram essa ideia, mas até então se acreditava na reencarnação. Então, não é tão É, recente. são conceitos que vieram do paganismo, né, Uhum. e foram integrados no catolicismo porque era interesse político da época. Então, colocou-se dessa forma. Você entendesse que existia reencarnação, que existia uma segunda chance, que existiam formas de evolução que não dependiam de sacerdotes, né? Os sacerdotes perderiam o poder. Para que um sacerdote? Se eu posso recorrer diretamente a Deus nas minhas questões, né? Penso da reencarnação
não sei se estou certo, mas é o meu entendimento, é que Deus, na sua misericórdia, justo, bom, misericordioso, portanto, não seria justo que nós, nessa existência, praticássemos diversos crimes, erros ou acertos e tivéssemos a morte biológica e depois, num determinado dia, fôssemos escolhidos, os bons para cá, os maus para cá, palmeirense para cá, corintiano para cá, né? Então, eu não tenho essa concepção, eu não consigo aceitar isso justamente pelo fato de Deus ser justo e misericordioso. Eu vejo na reencarnação exatamente isso, justiça divina, misericórdia. Por quê? Lembra da parábola das ovelhas? Ele foi buscar a última desgarrada, não deixou nenhuma ficar sozinha, ele resgatou. Então, isso nos traz entendimento de que a reencarnação é a misericórdia de Deus. Do outro lado, a ressurreição, do ponto de vista científico, por isso que o espiritismo ele é um, um conjunto de religião, e principalmente ciência, nos traz o ensinamento de que um corpo morto, enterrado ou cremado, totalmente modificado, digamos, transformado, como poderia ressuscitar, do ponto de vista científico? Aí entra a ideia. Mas Deus tem esse poder para fazer isto. Sim. Então, em suma, sabemos ainda muito pouco de muito que temos que aprender. Uma vez eu É, dizia para, uma vez eu dizia para os meus alunos, fiz uma régua no sentido vertical e andei alguns centímetros e marquei, olha, o que eu sei, o que eu aprendi na minha vida, só esse pouquinho aqui. Agora vejo o que falta para eu aprender. Muito mais. Então, sabemos muito pouco sobre isso. Mas, por exemplo, no meu sentimento, no meu pensamento, nos meus entendimentos, eu compactuo, com certeza, né? Aceitando a reencarnação como misericórdia de Deus, pela nossa imperfeição, já que entre expiações e provas estamos aqui para aprender, uma encarnação só é pouco. o Orígenes, por exemplo, ele era um defensor da pré-existência da alma antes do nascimento. Sim, A teoria de Orígenes, ele pressupõe a reencarnação, não que ele defendesse a reencarnação, mas ao propor que a alma ela pré-existe ao nascimento, decorre aí, obviamente, que a alma ela passou por outras vidas antes. Então aí decorre a teoria de Orígenes, a reencarnação. Mas ele defendia o que, que ele defendia? A pré-existência. O que a Cláudio, igreja não admite, porque ela traz toda uma base teológica que está ali nos quatro evangelhos, nas cartas de Paulo, e em toda uma interpretação, né, de teólogos que vem desde São Tomás de Aquino, entre outros. Não é? ô, Então, eles não podem contradizer a si próprios. Cláudio, a Fala. doutrina espírita nos ensina que Deus, a todo momento, está criando espíritos. Ora, esse ensinamento já nos leva a entender a pré-existência da alma, ou melhor, do espírito, né? Já que
para nós, o que sabemos que a alma é a união do corpo e o espírito, mas se Deus cria espírito a todo momento, é mais um reforço que temos, né, para entender que o espírito é pré-existente, sim. Nós É o que... entendemos assim. A dificuldade é de quem é católico ou protestante de entender isso, né? Porque eles não entendem dessa forma. Eles entendem que Deus cria sim a alma, mas quando na gestação. Ela não tem uma pré-existência à gestação. Ela só passa a existir a partir do momento da gestação. Era o que Orígenes colocava, que não é no momento da concepção que a alma é criada por Deus, ela já existe. Né? Então, essa é a razão de que porque Orígenes foi perseguido. Né? É como eu Podemos entendo, ir para o nosso 12.2, conceito de reencarnação? sim. Vamos lá, alguém pode ler para gente? Posso ler. 12.2. Conceito de reencarnação. A doutrina espírita é dualista, isto é, parte de que o homem é composto de corpo e espírito. O corpo é efêmero e o espírito eterno. Ela entende que o espírito tem várias experiências junto à carne, ou seja, várias existências. Assim, um mesmo espírito habitando a carne várias vezes, em épocas distintas. Em cada existência ocorre um novo encarne, ou um reencarne. Portanto, a reencarnação é o processo onde o espírito volta a habitar o corpo físico, proporcionando uma nova existência. Com a extinção do corpo, o espírito retorna à pátria espiritual, ficando no aguardo de uma nova experiência carnal. Este processo só ocorre no reino huminal. Ou seja, os animais não reencarnam. Somente o espírito que está em nós, ser humano. Então não existe reencarnação de cão, reencarnação de gato. Muitas vezes a gente vê aí pessoas, né, colocando certas coisas aí na internet que eu vejo aí de vez em quando, né? Não tem como um cão reencarnar, tá? Porque ele não é um espírito. O que habita ali é um princípio inteligente, mas ele não reencarna. Uma vez, num programa de um pastor, ele falou o seguinte sobre reencarnação. Ele falou assim: olha, eu até entendo que esse conceito da reencarnação, do aprendizado, que a pessoa tem uma nova chance para se redimir dos erros do passado, embora isso seja lógico, não está na Bíblia. Portanto, eu não aceito, porque não está na Bíblia. Então, é o típico pensamento, assim, engessado naquele documento, né, que é um documento que é um verdadeiro fóssil, mas que as pessoas não abrem mão, porque ali está a palavra de Deus. Então, enquanto houver essa veneração a um documento como se fosse Deus ali encarnado naquele documento, as pessoas não se libertam daquilo. Então você veja um pastor, ele vê que existe lógica na reencarnação, mas ele não aceita porque não está na Bíblia. Por isso Pode, eu irmão. disse, não devemos analisar a Bíblia ao pé da letra, né? Mas se analisarmos as palavras de Jesus, ele não fala reencarnação, mas ele fala em viver muitas vezes. Tem aquela É um passagem de, indício. se não nasceres de novo, não entrará no reino de Deus. Quer dizer, ali é um outro momento em que fica claro a questão da reencarnação. Por outro lado, outros entendem que esse nascer de novo seria uma mudança de comportamento, uma mudança de melhoria de caráter, se tornar uma pessoa melhor, houver um processo evolutivo da pessoa, né, que seria esse nascer de novo.
Mas, no meu entendimento, eu penso dessa forma, que seria realmente a reencarnação, que é outra oportunidade que temos, né, de nos redimirmos na medida do possível, né? Mesmo que dure milênios, mas a gente vai melhorar. Ô, Cláudio, eu só queria tirar uma dúvida. Na verdade, a reencarnação é só no reino, ocorre no reino nominal. Mas eu já li outros autores, né, inclusive Chico Xavier mesmo dizia que os animais, principalmente quando a gente gosta dele, eles reencarnam. Ou a alma deles ficam sempre próxima daquele tutor que o amou e tudo mais. Então, eu fico meio confusa. Então, algumas literaturas, mesmo do Chico Xavier, eu fico com uma certa cautela, porque na doutrina espírita, e quando eu falo doutrina espírita, estou falando das obras básicas de Kardec, ele não avaliza a reencarnação de animais, tá certo? O princípio inteligente dos animais, após aquela vida daquele cão ou daquele gato, ele é reaproveitado num novo corpo de cão ou de gato, mas não é um processo que possamos dizer reencarnação, porque eles não têm consciência de si próprios. Não tem como o princípio inteligente de um animal ficar, depois que ele morreu, ficar próximo do seu tutor. Eu vejo pessoalmente, minha opinião, esse tipo de literatura ou de pessoas expondo esse tipo de coisa é mais para consolar as pessoas que ficam, né, tristes pela morte do seu animalzinho de estimação, mas ela não tem fundamento na doutrina espírita. Doutrina espírita, obras básicas de Kardec, tá? É por isso eu falei que muitas coisas sabemos muito pouco. Por exemplo, a questão, né, da experiência humana em mineral, vegetal e animal. Se não for explicado isso, né, que nós não fomos minério, vivemos uma experiência no mineral, uma experiência no vegetal e uma experiência humana. Então, houve um crescimento, houve um processo evolutivo. Esse processo evolutivo poderia ocorrer com os animais? É uma pergunta. Pode, isso é uma possibilidade. Na doutrina, nas obras básicas, Kardec não fecha o assunto de que nós estagiamos no mineral, no vegetal, no animal, depois passamos por reino hominal. Kardec não avaliza esse tipo de conceito. Tá? Ele possibilita, ele dá uma abertura para que existe uma certa lógica do princípio inteligente do animal, de repente, passar para o reino hominal. Mas a experiência no mineral e no vegetal, Kardec deixa claro que os espíritos, aquele conjunto de espíritos que passaram para ele os conhecimentos, na revista Espírita, as diversas entrevistas que ele fez com diversos espíritos, sob orientação do Espírito da Verdade, não avaliza esse tipo de pensamento. Então, eu particularmente não vejo essa possibilidade de nós termos estagiado no mineral e no vegetal. Kardec coloca nas obras básicas que é puramente matéria. O vegetal, ele tem uma vivência orgânica, regulado pelas leis divinas, mas não existe inteligência ali. Não existe um princípio inteligente ali. Existe um princípio material regulado pelas leis divinas. O animal pode ser, ele dá essa possibilidade, mas ele não fecha essa questão. Ele não bate o martelo, ó, realmente é isso. Ele abre essa possibilidade. O que Kardec deixa claro é que a gente ainda não tem ainda conhecimento suficiente para entender certos conceitos que a espiritualidade ainda não pode nos passar, porque a gente não vai entender. E talvez não tenhamos nem vocabulário na nossa linguagem humana
para receber esses conhecimentos. Seria como a gente voltar no tempo das cavernas, pegar um celular, por exemplo, e tentar explicar para o homem da caverna como é que funciona aquele celular. Nós não temos vocabulário para explicar para ele isso. Como é que ele vai entender? Jesus já dizia isso, né? Não, nós até temos vocabulário para explicar. Ele é que não tem para entender. Sim, nós não temos para entender certos conceitos que eles teriam possibilidade de nos passar, mas que se passasse, talvez criasse muito mais polêmica, mais celeuma, Muito mais confusão que muito mais esclarecimento. confusão. Então, o que se entende assim, nós temos que esperar para um dia talvez entender esse processo. A gente ainda não tem condições. O princípio da reencarnação. A gente entende que é uma coisa lógica, que é uma coisa. Mas quem tem a cabeça no catolicismo e nas religiões evangélicas, para ele é um absurdo. Então, nós temos que esperar o tempo para que essas pessoas um dia possam entender esse procedimento. Para eles ainda é algo muito, ainda difícil de entender. Até porque a própria Bíblia não revela, não fala, não afirma nada sobre isso. Eu tenho alguns conceitos, ou restrições a muitas passagens bíblicas. Não questiono a Bíblia. Quem sou eu para questionar a Bíblia? Entretanto, eu tenho alguns entendimentos que diferem, né, da forma como foi sua manifestação. Até porque a Bíblia foi escrita por 56 pessoas e entendo que as pessoas, ao escreverem alguma coisa, ontem e hoje, envolve muito as suas paixões. As paixões que temos, a nossa realidade, o nosso entendimento, os nossos propósitos, né, são muito fortes no momento que vamos escrever alguma coisa. Então, eu penso que os autores da Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é o que eu mais questiono, né? Devido a tantas alegorias que tem. Então, todos esses autores, eles apregoaram muitas coisas e percebe-se que tem muito a ver com a paixão das pessoas que escreveram, paixão de qualquer natureza, principalmente a vaidade de escrever ou fazer parte de um livro tão importante como a Bíblia. O Novo Testamento, nada quase a questionar, porque é dali em diante que a gente tem mais relatos, né, e narrativas da passagem de Cristo e tudo mais. Penso, então, que a dificuldade que não acredita na reencarnação porque não está na Bíblia, no meu entendimento, é uma ignorância. Vamos ver aí os outros termos, né? Então, aí no 12.3 tem os outros termos utilizados. Alguém podia ler para a gente? Outros termos usados. O termo reencarnação, segundo o dicionário inglês Shorter Oxford, surgiu pela primeira vez em 1858, definida como sendo o ato de encarnar novamente, voltar à carne. A teologia, até esta época, não utilizava este termo e sim outros, com significados distintos. Essas outras terminologias são dadas como sinônimos de reencarnação, mas têm seus próprios conceitos, quase todos diferentes do conceito de reencarnação. São eles: palingênese é sinônimo de reencarnação, é um vocábulo grego que significa palin, de novo, gênese, geração. Este termo é usado em filosofia como renovação, melhoria ou reforma. Foi muito usado por Platão e por Nietzsche. Ressurreição é diferente de reencarnação. O termo aparece com frequência na Bíblia. Na época, o termo reencarnação não existia. Significado: ao morrer, a alma se afasta por muito ou pouco tempo
e em seguida retorna ao mesmo corpo no juízo final. Os ressurrecionistas apresentam como única prova a ressurreição de Jesus. Cientificamente, sabemos da impossibilidade de ocorrer a ressurreição, pois a matéria se transforma em outros corpos. Este conceito é que prevalece em todas as religiões ditas cristãs. Metempsicose é diferente da reencarnação. É um vocábulo grego que significa transmigração da alma de um corpo a outro, inclusive nos animais. Este termo foi muito utilizado na Grécia Antiga, vindo provavelmente das religiões orientais, e que traduz a crença de que, ao morrer, a alma do homem transmigra para outro corpo, o qual pode ser homem, animal ou planta, sempre com o objetivo kármico. Os não reencarnacionistas procuram confundir a opinião de leigos, dizendo que reencarnação e metempsicose são sinônimos. Metensomatose é um vocábulo grego que significa transformação de um corpo em outro. Este termo foi muito utilizado por Plotino, de 205 a 270 d.C., filósofo do início da era cristã, juntamente com Orígenes, São Jerônimo e outros. Metensarcose é um vocábulo grego ainda em uso na Grécia, onde meten, mudança, sark, carne, ou seja, o espírito mudando de corpo físico. Então, vejam vocês, tem vários termos, alguns, né? A palingênese era bastante conhecida como, assim, mais próximo do que a gente entende hoje como reencarnação. Então, a palingênese seria uma nova geração, um novo nascimento, né? A ressurreição, eles entendiam que era o espírito retomar o mesmo corpo que havia habitado. Então, espera-se do juízo final que todas as pessoas que já viveram na Terra até hoje vão ressurgir para o juízo final, no mesmo corpo. Então, o Júlio César ele vai ressurgir com aquele mesmo corpo que ele tinha como Júlio César, né? O cara que viveu há 200 anos atrás e morreu lá numa fazenda, lá no interior, lá, vai ressurgir com aquele mesmo corpo, né? A metempsicose. Então, eu entendi essa metempsicose como análogo à reencarnação, mas a metempsicose tem uma característica, que a alma ela pode transmigrar para o corpo dos animais, por exemplo. Então, a metempsicose é muito conhecida e muito comum no Oriente. Entre os egípcios também, eles entendiam que havia possibilidade. Então, a metempsicose seria retornar a um corpo de animal como uma punição, né? Os gregos entendiam isso, e isso, inclusive, está na Odisseia. Se a gente lê a Odisseia de Homero, quando Ulisses ele vai até o inferno e ele encontra a alma da sua mãe, encontra a alma de Aquiles, né? Aquiles, por exemplo, ele fala, olha, antes né, Ulisses fala para, olha, você é um rei aqui no inferno. O Aquiles fala, antes ser um servo mexendo na terra do que ser rei aqui no inferno. Então, na literatura de Platão, por exemplo, em A República, o chamado mito de Her, o Armênio, Platão relata que as almas elas podem escolher novos corpos, entre outras escolhas, a de animais. E ele relata, né? Platão já relata que Aquiles escolheu ser um animal na próxima, vamos assim, na vida seguinte,
Então, os gregos entendiam a metempsicose, né, de uma forma em que você poderia retornar num corpo de um animal. E aí nós Isso, temos essas outras duas situações também, só para a gente finalizar um pouquinho. A metensomatose e a metensarcose, o espírito transmigraria de corpo. Isso, vamos dizer assim, eu estou habitando esse corpo agora. Semana que vem eu posso sair desse corpo e entrar no corpo de uma outra pessoa. E uma outra alma pode habitar esse meu corpo, por exemplo. Então eles entendiam dessa forma também. Conceitos, o conceito de ressurreição que os judeus entendiam, um conceito errôneo, porque eles entendiam dessa forma, que ressurgiria. Mas é aquela coisa, você tem conceitos que são passados de uma forma figurativa e o ser humano muitas vezes distorce ou entende errado, né? Não que foi passado de uma forma errônea, mas o ser humano entendeu de uma forma errada. isso até porque o ser humano reencarnar no animal seria um retrocesso, né? Uma regressão. E a gente não regride, a gente sempre ou para ou continua. A lógica espírita não aceita isso. Sim. O conceito da existência, vamos dizer assim, da continuidade da existência da alma era muito comum nos povos antigos. Então, eles entendiam que a alma continuaria vivendo e teria um destino final, bom ou ruim. Isso vem desde a mitologia, desde as ideias mesopotâmicas, de que você teria um destino único após aquela vida, e permeou vamos dizer assim, a ideia do ser humano até hoje. Então, isso foi passado para os conceitos bíblicos que a gente sabe. Os judeus eram um povo mesopotâmico. Então, eles trouxeram para a Bíblia, né, o Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento, muitos conceitos da mitologia mesopotâmica, né? Então, isso não houve uma evolução de pensamento, em virtude de algo que eles colocaram ali como conceitos vindo da divindade. Então, aí, se é algo vindo da divindade, é imexível, né? Nós não podemos mexer, porque Deus falou dessa forma. Então, quando Moisés passa uma série de coisas para aquele povo naquela época, era necessário passar vindos da divindade, porque senão o povo não aceitava, o povo era indisciplinado. Então, acabou causando essa dificuldade de evoluir o pensamento, por quê? Porque tudo era da divindade. Então, se é da divindade, está certo, mudar isso está errado, né? Até porque o novo, né, sempre desestrutura. E aceitar o novo é negar toda uma base tradicional, né? É uma mudança muito difícil. Então, na medida em que as pessoas não têm essa consciência de que o novo é propício à evolução, fica difícil realmente, né? Eu não diria indisciplinado, mas a base sólida, tradicional, religiosa, né, de uma população, de um país qualquer, é muito forte, difícil de modificar. E quando chega ideias novas, que é o caso nosso do Espiritismo, que desestrutura muitos conceitos, muitas tradições, pensamentos, etc., realmente foi uma maneira que encontrar de a gente ser pressionado, né, para poder rejeitar uma ideia nova que chegava naquele momento. Então, o medo do novo sempre assusta, porque ele desestrutura. Inclusive, tem o trecho
do Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai até Atenas e ele começa a explicar a respeito do evangelho para os sábios atenienses. Então estava tudo indo bem até ele tocar na ressurreição, porque a palingênese os gregos entendiam, conheciam e aceitavam. Então, quando ele fala em ressurreição, ou seja, renascer no mesmo corpo, foi um atrás do outro levantando e indo embora. Porque era algo para eles absurdo que você volte a reviver, a alma reviveria no mesmo corpo que já morreu. Então é biologicamente impossível um corpo reviver. Mas existe bases, vamos dizer assim, teóricas na Bíblia para defender essa forma, porque existe, se eu não me engano, num trecho do livro se eu não me engano, o livro de Isaías, na qual ele vê um campo cheio de ossos, e nessa visão que ele tem, os ossos vão criando carnes neles e eles revivem. Então, é uma das vamos dizer assim, bases teóricas que se coloca que a ressurreição era plenamente possível porque Deus possibilita que isso faça. Mas nós, como espíritas, se as leis biológicas, leis da natureza, são criados por Deus, e ele criou uma forma de corpo físico que depois se desfaz, como ele vai refazer isso? Tem lógica Deus contrariar as suas próprias leis? Para quem tem uma religião que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, então se o profeta viu aquilo acontecer, aquilo é possível, porque Deus pode fazer isso. Então nós que estamos numa doutrina racional, então nós entendemos que isso é um mito, é algo alegórico. Eles não entendem isso como alegórico, entendem como algo ali literal. Né? Podemos ir para o 12.4, vida única versus vidas múltiplas. Alguém pode ler para a gente? Eu leio. Vida única versus vidas múltiplas. A ideia de reencarnação está vinculada à ideia de múltiplas vidas. Ela é a pedra angular das concepções religiosas e elas, a partir disso, se dividem em reencarnacionistas e não reencarnacionistas e não reencarnacionistas. Em cima disso, estruturam toda a sua doutrina. A interpretação das palavras de Jesus, quando citou que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo, pode significar vidas múltiplas ou transformação íntima espiritual. Para que as religiões admitam vidas múltiplas, é necessário estabelecer que a alma faz, ou onde se situa no período interexistencial. E as doutrinas de vida única fatalmente desaguam no céu, paraíso, ou no inferno. Eu vou só compartilhar aqui um pedacinho da apresentação minha aqui. Vocês estão vendo aí? Esse é um trechinho do Evangelho, né? O Evangelho de João, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Então Jesus fala para ele, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos pergunta para ele, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se Nicodemos entendesse que esse nascer de novo era ressurreição,
ele não teria perguntado se ele poderia entrar no ventre da sua mãe novamente. Então, se ele pergunta, na dúvida, ele pergunta: será que eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Ele estava falando em reencarnação. Né? E quando Jesus fala, aquele que nascer da água, né, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, aí está um X da questão. Que água é essa? Então, os não reencarnacionistas, eles colocam que essa fala de Jesus ela é simbólica no sentido do batismo. Mas se a gente vê a profundeza da questão que Jesus abordou, nascer da água e do Espírito, que água é essa? Nascer da água. Na verdade, tem alguns que traduzem nascer de água, ou nascer através da água, por meio da água. Então, o que se entende nessa tradução mais correta do original, nascer através da água, que ele estava falando, é através de uma nova gestação. Que água é essa que Jesus estava se referindo, que a pessoa vai passar pela água? A água que está ali na gestação. O líquido amniótico, o que, que é? Água. Então, quando ele fala nascer de água através da água, é aquele que não reencarnar através de uma nova gestação, não vai entrar no reino de Deus, ou seja, ele não vai ter experiência, ele não vai aprender, e não vai progredir. Esse era, vamos dizer assim, a interpretação mais correta da fala de Jesus. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Então a gente percebe que assim, muitas das falas de Jesus, elas são mal compreendidas. O contexto hoje que as pessoas pegam é para justificar as suas doutrinas que não tem a ver com aquilo que realmente Jesus quis passar. Então eu admito que só existe uma vida, que eu tenho que batizar para a transformação da pessoa, e Jesus disse que a pessoa vai passar pelo batismo nessa fala dele. Então eu tenho que justificar os conceitos da teologia com a fala da água que Jesus se referiu. Mas, na verdade, o contexto real não é esse. Até porque o batismo não elimina a necessidade da evolução. Mas se a gente entender que para eles não existe evolução, ou seja, o seu destino está nas mãos de Deus, através da graça, então não tem sentido para eles a reencarnação. Essa que é a questão. Eles não veem sentido na reencarnação porque o meu destino está nas mãos de Deus. Eu não preciso de reencarnar, de evoluir. Eu preciso estar na graça de Deus. Né? Vamos aí para o 12.5, dogma da reencarnação versus indícios de reencarnação. Quem podia ler para a gente? Eu leio de novo. O dogma da reencarnação versus indícios da reencarnação. A palavra dogma, usada na questão 222 do Livro dos Espíritos, causa certo desconforto ante a ideia de racionalidade inerente ao espiritismo. Chama-se dogma o apostulado fundamental de uma doutrina, religião ou sistema que, por sua natureza, não admite crítica repreensiva. Neste sentido, o estatuto de uma entidade social é dogmático, porque as regras devem ser obedecidas rigidamente. A finalidade é benéfica, entretanto, obriga seus participantes a permanecerem de forma igual, inibindo o poder
de questionamento. Assim, citamos os regulamentos e disciplinas militares que apresentam um rigor, buscam uma harmonia e uma disciplina sem que seus usuários entendam o porquê de tal uso, sem que eles possam utilizar a razão. Dogmática é toda lei que não admite exceção, devendo ser obedecida em concordância com o que estabelece, sob pena de sanção. O termo dogma, tratado no Livro dos Espíritos, não se enquadra na definição clássica e foi usado somente na questão reencarnatória. A ciência acadêmica, aos poucos, desvenda fenômenos comprovadores das vidas múltiplas. Entre esses citados, a TVP, a transcomunicação instrumental, a parapsicologia e os inúmeros casos elevados por pesquisadores sobre o assunto. Portanto, é um dogma não no sentido teológico, mas prestes a ser comprovado de forma científica. A razão nos mostra que, sem o processo reencarnatório, muitos questionamentos ficam sem respostas. Homens existem, porém, que preferem a solução de que é melhor não pensar, pois só a Deus cabe esse mistério. Então, se vocês verificarem na pergunta 222, Kardec pergunta sobre o dogma da reencarnação. Então, a gente precisa buscar a origem, a etimologia da palavra dogma. Então, a palavra dogma significaria do grego algo que se acredita ser uma verdade. Então, tudo que eu acredito que é verdade para mim é um dogma. É que a igreja transformou o termo dogma em uma posição inflexível, inatacável e que não aceita questionamentos. Então, no sentido religioso, dogma é uma verdade incontestável. Né? Então, Kardec não utiliza o termo dogma nesse sentido. Ele utiliza o dogma da reencarnação como, até agora, o que para nós é uma verdade é a reencarnação. Então, dogma da reencarnação, algo que nós acreditamos ser uma verdade. Mas se não for uma verdade, futuramente for comprovado que não é uma verdade, ela não é algo inatacável. Podemos admitir aquilo que a ciência comprovar. Se nós estamos falando algo que está errado e a ciência comprovar que estamos errados, vamos mudar de posição. Né? Então, ele não coloca nesse sentido. Então, o dogma, no sentido que Kardec coloca, é que nós, até o momento, entendemos ser uma verdade a reencarnação. E no meu entendimento, até hoje, ninguém conseguiu, com argumento racional, dizer que a reencarnação não é plausível, não é algo realmente que é algo que acontece porque é muito mais racional do que a vida única. E aí, o que vocês pensam? Que aqui ele deixa claro, tudo que é uma regra que não tem exceções é um dogma. Uma lei é um diploma dogmático. Ela tem determinações que têm que ser cumpridas, não podem ser questionadas. Né? Não é o sentido teológico. Não pode ser contrariado. Não admite uma contradição. Não é? O que é diferente da lei divina, né? As leis divinas são algo que são imutáveis.
As nossas leis são mutáveis. As leis divinas são imutáveis, porque elas são perfeitas. E aí fica aqui essa questão que ele coloca é o que a maioria hoje adota. Não vamos questionar, porque Deus é que sabe. Então não vamos questionar porque Deus está reservado ao mistério. Também Aí nós... entra uma outra Oi, questão, né, do comodismo, né, intelectual. Como eu falei, também. o novo incomoda, o novo atrapalha, o novo desestrutura, e está tão bom assim, tão cômodo dessa forma, por que que eu vou ter que pensar nisso, né? Gastar energia cerebral com coisas que não vai alterar a minha vida, quer dizer, esse pensamento ignorante. Então, o comodismo, como disse John Paul Sartre, é exatamente o retrato dessa nossa realidade. Os outros pensam por mim. Então, a verdade é que os outros dizem, tá alicerçado na Bíblia, está alicerçado, como diz aqui, o homem da televisão falou, é verdade. Então, é assim que é. Ninguém quer se deslocar no sentido de buscar entendimento para essa nossa realidade. Ninguém, são poucos que querem, porque não conhecem o Espiritismo. Eu vou só compartilhar novamente uma janelinha aqui. Esse é um papiro egípcio datado aí cerca do ano 1320, antes da nossa era. O que ele coloca? O homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho, ou como um pensamento ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. Ele não consegue precisar a data ou o lugar desse acontecimento. Apenas nota serem-lhe algo familiares. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Então, o que que esse papiro ele nos conta? Que Sócrates, quando ele fazia todo aquele processo de buscar o conhecimento com as pessoas que ele entrevistava, o que que ele fazia? Ele buscava vamos dizer assim, no inconsciente daquelas pessoas, conhecimento que ele já tinha adquirido em vidas passadas, que é o que ele coloca aqui. Ou é em sonho, ou pensamento ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. Então, os egípcios tinham pleno conhecimento sobre pré-existência da alma e reencarnação. Conhecimento que, infelizmente, não prevaleceu também, né? Por interesses. Aí nós temos aí o 12.6, na história do reencarnacionismo, o ano de 553. Quem podia ler para gente aí? A história do reencarnacionismo, o ano de 553. O reencarnacionismo não é ideia recente. Perde-se na noite dos tempos, e o Espiritismo reconhece isto. Entretanto, a ideia reencarnacionista sempre foi tratada sob a forma mística, filosófica e até dogmática, pelos orientais budistas e hinduístas, e mesmo por povos ocidentais, celtas, gregos e hebreus. Dentre estudiosos renomados, destacamos o cristão Orígenes, que defendia a pré-existência da alma, ou seja, ela existia antes da formação do corpo físico. Foi, entretanto, o Concílio de Constantinopla do II, em 553 d.C., que erradicou de vez a ideia reencarnacionista no meio cristão. Isto tornou o Ocidente anti-reencarnacionista. A reencarnação, segundo a Bíblia e a ciência de José Luiz Reis Chaves. Esse é um livro, né? A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, é uma obra desse
José Luiz Reis Chaves, ele traz um pouquinho dessa história aí. Mas esse concílio, ele é bem conhecido, né? Ele é bem difundido, que foi aquele checkmate. A partir de agora não se fala mais em reencarnação aqui e acabou, né? Então, a ideia da reencarnação, ela já não era aceita, ela já era combatido já alguns séculos antes. Mas no concílio, nesse concílio, que aliás a atuação do chamado Papa de Roma foi muito, assim, bem marginal nesse concílio, então decretou-se definitivamente, não existe a reencarnação na doutrina cristã. Acabou essa história aí, né? Então, como a gente já comentou, foi um ato político. Era interesse, né, que as pessoas tinham, né, e que estavam no clero daquela época, que não se falasse em reencarnação, porque automaticamente falando em reencarnação, nós estaríamos dando a possibilidade de autossalvação, e a autossalvação não era interesse do clero, porque precisava existir o clero para exercer o poder entre as massas. Então, se a autossalvação fosse algo popular, para que eu, sacerdote, existiria, né? Não teria sentido eu existir. Então, Jesus sempre ensinou que a gente não precisa de sacerdotes para chegar a Deus. Então, ele ensinou, entre no seu quarto reservado e faça a sua oração que Deus vai escutar. Né? Então, ele nunca ele nunca estabeleceu que nós precisamos dos sacerdotes para chegarmos a Deus. Né? Então, isso sempre foi combatido como algo que iria contra os interesses de um clero organizado. Né? Então, vemos lá desde Constantino, ele precisava de um clero que controlasse as pessoas para que ele pudesse se firmar no poder, seus interesses políticos, né, os seus rivais políticos da época, ele precisava da comunidade cristã. Então, tudo isso foi utilizado de uma forma que hoje conhecemos aí como as religiões cristãs, né? Então, moldou-se aí nessa época essas religiões cristãs. Eu vou compartilhar novamente aqui mais uns textos para vocês. Então, aqui é um diálogo de Sócrates e Cebes, né? Então, ele fala que é uma opinião muito antiga que as almas, ao deixarem este mundo, vão para o Hades, e dali voltam para a Terra, e retornam à vida após haverem passado pela morte. Se é assim, e se os homens, após a morte, regressam à vida, deduz-se necessariamente que as almas estão no Hades durante esse tempo, porque não voltariam ao mundo se não existissem. E isto é uma prova de que existem, já que os vivos nascem dos mortos. Então, quando ele fala que os vivos nascem dos mortos, o que ele está falando? Reencarnação. Tem outro trechinho aqui que é de Cícero. Cícero, que também foi um político, foi advogado, foi um filósofo romano, ele fala, né? Forte indício de que o conhecimento do homem sobre diversos assuntos é anterior ao seu nascimento. As crianças, Cícero escreveu, aprendem tantas coisas tão rápido que parece que não estão aprendendo pela primeira vez, mas sim relembrando. Então aí, o Cícero, né, ele relembra aquilo que Sócrates falava. Então, você relembra as coisas das vidas passadas. Então, quando ele extraía, né, através da maiêutica, era a lembrança das vidas passadas.
Então, vocês veem que existe né, fundamentos além de Sócrates para isso. Então, vamos a ver aí o 12.7, reencarnacionismo e a Bíblia. Quem podia ler para a gente aí? Eu leio. Não, pode ir, Evangelista. 12.7, o reencarnacionismo e a Bíblia. Devemos reconhecer que reencarnação jamais poderia ser encontrada na Bíblia, pois a criação do termo é datada do século XIX. Citamos, entretanto, inúmeros trechos bíblicos onde a ideia reencarnacionista é muito clara e que, se o termo existisse na época, estaria nos textos sagrados. Os livros, capítulos e versículos que mais claramente falam da ideia reencarnacionista são: 1. A vinda de Elias como João Batista. Está em Mateus, capítulo 17, versículos 9 a 13. 2. Diálogos de Jesus com Nicodemos. Está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. 3. O cego de nascença. Está em João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Os ressurreicionistas frequentemente levantam a epístola de Paulo aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, na qual é afirmado que ao homem está destinado a morrer uma única vez, e em seguida ocorre o julgamento. Entendemos este argumento não ser válido, pois, primeiro, o corpo físico morre uma única vez, já o espírito tem vida eterna. Esta tese está condizente com o reencarnacionismo. Segundo, o julgamento citado na epístola não implica necessariamente que seja o juízo final. A doutrina espírita admite ocorrer um balanço após cada existência, e a próxima ser programada em função desse resultado. Terceiro, a epístola é duvidosa procedência, pois sua atribuição a Paulo não é confirmada. Portanto, sendo apócrifa, pode não ter sido inserida nos livros bíblicos, com intenções de reforço à tese anti-reencarnacionista. Então, aqui ele cita, né, os 3 trechos aqui que dá a entender realmente a reencarnação. Então, esse do Nicodemos que a gente já viu, tem a vinda de Elias, tanto quando ele fala que Elias já veio, mas não o conheceram, né? Então ninguém o reconheceu, obviamente, porque Elias, ele reencarnou como João Batista. Então, obviamente que as pessoas não iriam reconhecê-lo, porque a mãe dele engravidou, viram ele nascer, então ele não pode ser Elias, porque Elias, no entender que os judeus tinham, ele viria do céu na sua carruagem de fogo, como é citado no Antigo Testamento, que Elias ele é levado numa carruagem de fogo e ele é visto pelo seu discípulo Eliseu, né? Então eles estavam esperando Elias vindo na sua carruagem de fogo, não renascendo através de um novo corpo físico. Então é a ideia que eles tinham errada, né, do renascimento. O cego de nascença, quando os discípulos perguntam a Jesus, esse cidadão, foi o pai dele que errou ou foi ele que errou? Porque lá na Bíblia está colocado que Deus puniria os erros dos pais na 3ª e 4ª geração. Então os discípulos perguntam, foi ele que errou ou foram os pais? E aí Jesus fala, não foi nem ele nem os pais. Ele veio aqui para eu mostrar, né, que o poder de Deus ele é maior do que qualquer coisa. Então ele provavelmente ele já estava numa situação em que aquilo que ele precisava passar naquela reencarnação ele já tinha cumprido, então ele não precisava mais passar por aquela situação. E aí Jesus o cura, porque ele tinha o merecimento para ser curado. Então, são as situações que as pessoas que defendem a ressurreição dizem, não, isso não tem nada a ver. Então, Elias, o que os pastores colocam?
Elias, né, ele viria, né, João Batista, como Jesus menciona que João Batista era Elias, eles entendem não como reencarnação, mas que João Batista viria como o espírito de Elias, mas é um espírito simbólico. Quando João Batista ele vem com o espírito de Elias, ele vem com a mesma força de Elias, o mesmo ímpeto, mas ele não é Elias, ele é uma outra pessoa. Mas ele está imbuído daquele mesmo sentimento que movia Elias. É nesse sentido que eles interpretam as palavras que Jesus coloca, que Elias já veio, mas ninguém o reconheceu, e aí eles percebem que estavam falando de João Batista. Então, não é literal, eles entendem que isso é simbólico. Então, se a gente perceber bem, aquilo que nós entendemos como simbólico, para eles é literal. E aquilo que nós entendemos como literal, para eles é simbólico, é sempre o inverso. Né? E aí tem o trecho da Epístola aos Hebreus, que Paulo fala que nós somos destinados a morrer apenas uma vez. De fato, esse corpo só morre uma vez mesmo. Ele não vai ressurgir para morrer de novo. O corpo físico, ele se compõe, nasce, a gente vive, ele morre, se decompõe e já era. Ele só morre uma vez mesmo. Então, isso é pela lei da biologia, é algo óbvio. Mas aí é entendido dessa forma. Não, Paulo diz que a gente só vive uma vez, portanto, a gente só morre uma vez e acabou. Então, é uma vida única. Então, é sempre essa diferença de interpretação. Porque é a defesa da vida única. Então, pega-se os argumentos para se defender isso. Aqui coloca, inclusive, que a epístola é de autoria duvidosa. Eu não entendo que seja de autoria duvidosa, porque os termos, a linguagem que Paulo usa na epístola aos Hebreus era necessária porque ele estava falando com um povo já instruído em muitos conceitos que os pagãos não tinham. Por isso a linguagem na epístola aos Hebreus diferente das demais. Não sei a posição de vocês. E aí, Alva comentar? Influência do reencarnacionismo nas atitudes humanas. Então, as atitudes humanas estão intimamente ligadas ao seu pensar metafísico, sendo a ideia reencarnacionista de ordem metafísica, ou ousaria dizer que o comportamento do homem oriental, espiritualizado, tranquilo e desprendido, e do homem ocidental, ansioso, bélico, utilitarista, empírico, predador, consumista e individualista, está diretamente vinculada à ideia reencarnacionista. Então, quando a gente entende que existe uma próxima vida e que as atitudes nossas vão influenciar a próxima encarnação, nós automaticamente começamos a pensar, olha, eu preciso ser mais prudente, né? Eu não estou à mercê da graça de Deus. Eu não posso fazer pintar e bordar, deitar e rolar e depois esperar a graça divina. Então, se eu entendo que as minhas atitudes vão fazer o meu futuro, eu começo a pensar de uma forma diferente nas minhas atitudes. Então, essa é a ideia que se quer passar para quem é reencarnacionista. Cuidado. O que você faz hoje vai criar o seu futuro lá na frente. Mas será que a maioria pensa assim? Acho que não, né? Aí eu queria falar só a respeito desses dois últimos aí,
Então, os estudos recentes de reencarnação. Então, existem vários estudos científicos de pesquisadores que buscaram evidências científicas a respeito da reencarnação. Então, nós temos o Albert Rochat, que é um coronel do exército francês. Então, ele escreveu essa obra, Vidas Sucessivas. Então, ele fez experiências. Então, tem esse Calderoni, que eu não conheço. Tem esse Bernstein, também não conheço. Mas tem o Ian Stevenson, que é uma obra bastante conhecida, 20 casos sugestivos de reencarnação. Esse livro eu tenho, inclusive. Então, ele vai a vários lugares e ele pesquisa principalmente com crianças. Crianças que haviam reencarnado de pessoas que haviam falecido há poucos anos atrás. Então, elas traziam na mente uma memória muito viva da reencarnação anterior. E ele constatou, inclusive, que no passar dos anos, as pessoas foram esquecendo esses detalhes. Porque à medida que o cérebro, a matéria vai se desenvolvendo, essas lembranças vão sendo esquecidas. E por que eles lembravam? Principalmente uma das constatações que o Stevenson fez. As crianças que lembravam muito mais vivamente da reencarnação anterior eram aquelas que haviam tido um lapso muito curto entre uma encarnação e outra. Então, a pessoa, por exemplo, faleceu há 3 anos atrás e já reencarnou agora. Então, não eram pessoas que relatavam, minha última vida foi há 100 anos atrás. Não desencarne muito recente. Então, elas traziam muito viva na lembrança. E detalhes das vidas de pessoas que viveram alguns anos atrás, que morreram alguns anos atrás, que a criança não sabia. Não tinha a menor ideia, não conhecia. Detalhes da vida da pessoa, nome, situações da vida cotidiana dessas pessoas que era impossível a pessoa saber porque não tinha contato. Então, cientificamente, ele explica isso. São evidências. Porque não tem como provar. A reencarnação, ela não se prova. Você mostra evidências. Então, tem o Hernani Andrade também, tem uma obra em português, Reencarnação no Brasil, também é uma obra bastante conhecida. E tem desse indiano, esse também não conheço. Então, esse do Ian Stevenson e do Hernani, inclusive eu tenho PDF, se vocês depois quiserem, eu passo para vocês. São obras bastante conhecidas. Então, tem esses outros campos aqui também, né? A TVP, que é a terapia de vidas pregressas. Então, a pessoa vai no terapeuta, ele, através de uma indução magnética, ele vai depois relatando, ele vai regredindo até a vida intrauterina e depois das vidas anteriores. Então, ele vai relatando detalhes, muitas vezes, coisas que ele não sabe nessa vida atual, a respeito de vidas passadas. Então, tem esse instrumento também. O Cláudio, eu não sei falar Oi. se é Bridey Murphy. Tem um filme que é baseado nesse livro, A Minha Vida em Outra Vida. É lindo. E foi um caso É? real, né? Você acha no YouTube, Netflix. É um filme lindo, lindo, lindo. É a história dela. Essa aqui. Interessante. Como é que é o nome do filme? Minha Vida em Outra Vida. Ela vai para a Irlanda, ela mora nos Estados Unidos, mas ela vai para a Irlanda, porque ela começa a ter sonhos, relembrar umas situações, e ela começa a pensar assim, que ela tinha vivido aquilo. Aí ela começa a pesquisar as coisas que ela vive, daí ela chegou a ir para a Irlanda, ela foi a mulher, ela conheceu, ela chegou a ver o filho caçula, essa da outra vida dela, que já estava bem velhinho, sabe? É uma história Que legal. linda. E é baseado nesse caso aqui. Que legal. E aí tem uma nossa conclusão.
Então, a conclusão: aproximadamente a metade da humanidade é hoje reencarnacionista. Eu até relatei numa aula antiga aqui que a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa um tempo atrás aí entre os católicos, cerca de 54%, 56% dos católicos acreditam que nós vivemos múltiplas vidas. Então, eles não entendem exatamente como nós entendemos a reencarnação. Eles entendem que existe um conceito de que a gente não vive uma vida só, a gente vive múltiplas vidas, né? Mas isso já é um passo, né? Então, e no Brasil, apesar da grande maioria católica, que já não é mais 74%, né? Tá ali 50 e poucos por cento só, essa proporção se mantém, 50% de reencarnacionistas. A ressurreição, a vida eterna, o céu, o inferno, o purgatório, o dilúvio, a arca de Noé são entendimentos de que a vida moderna tem cada vez mais dificuldade em aceitar, por se mostrarem anticientíficas, que é o caso que acho que foi a Joelma que relatou, né, que os países nórdicos europeus tem muitos lá que já não acreditam em mais nada. Porque essa situação aqui é tão assim absurda que a pessoa pensa, ó, isso é uma fábula, né? Por que eu vou acreditar nisso? Então, o homem, no dilema da sua aceitação ou não, acaba por se voltar às sociedades secretas, às doutrinas reencarnacionistas ou ao materialismo. Então, a reencarnação caminha passos largos dentro da ciência acadêmica através dos novos campos que tratam do psiquismo. A pergunta que se coloca é: estarão preparadas as religiões para o dia em que a ciência comprovar, dentro dos seus métodos, as vidas sucessivas? E aí, o que vocês pensam? Será que quando a ciência comprovar existe reencarnação, o que vai ser do catolicismo? O que vai ser do protestantismo, o islã? O que vai ser dessas religiões? Vou começar a jogar as pessoas na fogueira novamente. Eu costumo dizer que a tendência, conforme o ser humano realmente for evoluindo espiritualmente, e as religiões têm, digamos assim, uma data bem lá para o futuro marcada para acabarem. Você não vai precisar mais de religião. E você vai ter o entendimento. Teu espírito vai ter o entendimento e você não precisar mais de religião. Eu penso dessa forma também. No futuro, a religião será desnecessária, Bom, porque o ser humano vai estar restabelecido a sua ligação com o plano espiritual, com o divino. Ele não vai mais necessitar de pessoas para fazer essa ligação. Cada um já vai fazer a sua ligação. Estarão libertados dos dogmas, né? sim, Sim. com certeza. É o fim das religiões como a gente conhece hoje. Claro. No fundo é isso. E elas vão se extinguindo paulatinamente na medida em que a conscientização das pessoas aumenta. Aumentando a conscientização, a compreensão, as próprias religiões vão se extinguindo paulatinamente na medida em que a pessoa evolui. Mas dá um medo no sentido de que o ser humano, desde a existência, nós for ver os fatos antigos, enfim, ele precisa, né, de algo que impulsiona. Dá medo também desse não entendimento. E a esperança que entenda, mas dá medo também. Igual aquele filme, já assistiram o filme, né, o livro dele? Então, mostra assim, uma decadência, né, total. Então, acho que é um filme que faz a gente pensar, né? A falta de tudo isso que nós estamos discutindo, a falta, né, da gente não acreditar em algo. Parece que o mundo, né, tá bem complexo, parece dar medo no futuro das pessoas chegarem a não acreditar em nada.
e virar um transtorno, né? Também, a gente corre esse risco também, né? É Vejo por filme. isso que as mudanças, elas não podem ser drásticas, elas têm que E, ser paulatinas, tem que ser um processo vagaroso, para não causar um impacto que vá trazer aí o tormento na vida das pessoas. Então, por isso tem que ser algo devagar. Então, isso não vai ser para a nossa geração, nem a próxima da próxima. Talvez daqui uns 400, 500 anos, a gente veja uma humanidade um pouquinho mais espiritualizada. Uhum. Certinho então, gente? Certinho. Então é isso aí. Agradeço aí a paciência de vocês. E semana que vem tem mais aí. Não comigo, claro, mas terá mais aí. nós te agradecemos pela grande colaboração que nos trouxe entendimento e perspectiva espiritual pelos conhecimentos históricos que nos faz pensar melhor sobre a nossa própria postura, né, religiosa. Obrigado. Eu que agradeço. Alguém quer fazer o nosso encerramentinho aí? Posso fazer. Então vamos Em lá. tranquila serenidade, confiantes no Divino Amigo, no Mestre Jesus. Abramos o nosso coração em vibrações de amor, paz, conforto, em favor de todos os nossos irmãos. Que neste momento nós possamos elevar o nosso sentimento maior, que é o amor, pela paz do mundo todo, pelos nossos familiares, pelas pessoas que amamos e conhecemos. E gratidão por este momento e que Jesus possa, juntamente com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, nos abençoar e iluminar a nossa caminhada nessa semana. Que a gente possa, na próxima semana, estarmos juntos novamente, com o coração aberto, com a mente aberta, para aprendermos cada vez mais e sermos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso aí, gente. Boa noite para Noite todos. a todos, boa semana. Até a próxima.